Enrico Fermi é um dos grandes físicos, um lendário físico italiano responsável por estabelecer muitas das bases da física moderna no século XX. O paradoxo de Fermi é provavelmente a coisa em que ele menos gastou tempo. Na verdade, foi apenas uma observação. A questão é, onde eles estão? Por eles, eu quero dizer os alienígenas. O famoso físico Brian Cox finalmente conseguiu uma explicação para o paradoxo de Fermi, mas sua descoberta é inacreditável e um tanto chocante. Sabemos que vivemos em uma galáxia grande e antiga, em um universo grande e antigo também. Sabemos ainda que a Via Láctea tem algo em torno de 400 bilhões de sóis, e que a maioria desses sóis tem sistemas planetários ao redor deles. Portanto, há muito espaço e houve tempo suficiente para as civilizações se desenvolverem. O paradoxo de Fermi, em seu cerne, é a afirmação de que, apesar do fato de que houve bilhões de anos em bilhões de mundos para que as civilizações surgissem, não vemos nenhuma evidência de qualquer outra civilização na galáxia. Então, o paradoxo pergunta: por quê? Nos últimos 60 anos, temos observado o cosmos em busca de sinais que indiquem que não estamos sozinhos na galáxia. E quanto mais descobrimos sobre o universo, mais difícil fica acreditar que somos os únicos seres inteligentes nele. Há cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável e cada galáxia contém, em média, 100 milhões de estrelas. Algumas galáxias supergigantes têm 100 trilhões, e a nossa, a Via Láctea, tem algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. É provável que haja planetas orbitando essas estrelas, formando sistemas planetários complexos semelhantes ao nosso sistema solar. Isso leva à grande questão: onde estão os outros habitantes do universo? E por que não fomos contatados por uma civilização extraterrestre nem mesmo dentro de nossa própria galáxia? O físico Brian Cox tem uma explicação para isso. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi descreve a intrigante falta de evidências de vida extraterrestre inteligente, apesar do vasto número de estrelas e da alta probabilidade de que muitas dessas estrelas tenham planetas habitáveis. Dada a abundância desses planetas, incluindo planetas semelhantes à Terra e superterras, a Via Láctea deveria estar cheia de vida inteligente. Ou seja, já deveríamos ter detectado sinais de civilizações avançadas lá fora. Há várias explicações para este paradoxo, ou pode ser que ele nem seja um paradoxo. Muitos livros ofereceram várias soluções para o paradoxo de Fermi que vão do lógico ao assustador. Um argumento lógico é que qualquer civilização existente está muito longe para fazer contato. Ao contrário da comunicação instantânea retratada nos filmes de ficção científica, a comunicação através de grandes distâncias não acontece tão rapidamente. Ondas de luz, de rádio e outras ondas eletromagnéticas viajam à velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo. Embora esta velocidade seja extremamente rápida, ela ainda não é suficiente. Um ano-luz, a distância que a luz viaja em um ano terrestre, é aproximadamente 9 trilhões de quilômetros. Vamos imaginar por um momento que há uma colônia humana em Próxima Centauri, o exoplaneta mais próximo da Terra. Se a colônia ligasse para a Terra apenas para perguntar as novidades, levaria mais de 4 anos para a mensagem chegar até nós, e outros 4 anos para a resposta chegar até eles. Isso significa que levaria um total de 8 anos e meio para que eles recebessem uma resposta. A imensa diferença de tempo torna difícil imaginar que tipo de conversa poderia acontecer entre a Terra e a colônia, e isso porque estamos falando do sistema solar mais próximo do nosso. Considere agora a galáxia de Andrômeda, que está a 2,5 milhões de anos-luz de distância de nós. Qualquer mensagem que recebêssemos de lá teria viajado por 2,5 milhões de anos, e a civilização que a enviou provavelmente não existiria mais, a menos que tivessem alcançado tecnologias de viagem interestelar. Mas enquanto estávamos procurando por sinais de rádio de civilizações extraterrestres, também estávamos emitindo muitos sinais. Ou seja, alguma forma de vida poderia ter nos ouvido.
Os alienígenas estão nos observando? A galáxia da Via Láctea tem mais de 150 mil anos-luz de diâmetro e temos enviado sinais de rádio há pouco mais de 100 anos. Esses sinais viajaram apenas cerca de 100 anos-luz. O ponto azul nesta foto representa o diâmetro de 200 anos-luz, destacando por que é possível que ninguém tenha ouvido os sinais ainda. No entanto, isso depende de quanto tempo uma civilização tem transmitido sinais de rádio. Um estudo, usando um simulador com parâmetros estimados de distribuição de estrelas na Via Láctea e a provável frequência de surgimento delas, concluiu que apenas 1% da Via Láctea pode ter sido alcançada por transmissões de rádio de planetas diferentes. O estudo sugere que poderíamos ter que esperar cerca de 1.500 anos para ter alguma chance de ouvir uma transmissão alienígena. No entanto, outro estudo argumenta que pode levar outros 400 mil anos antes de detectarmos um sinal de uma civilização inteligente. Uma explicação mais perturbadora para o silêncio do espaço sideral é que podemos ser a primeira civilização avançada a atingir o nível tecnológico atual, que é bastante baixo em uma escala galáctica. Isso sugere que os humanos podem ter surgido no universo muito cedo e podem se extinguir antes que outros seres inteligentes apareçam. Ainda não alcançamos a viagem interestelar, embora figuras como Elon Musk sugiram que isso pode ser possível no futuro. Também não usamos totalmente o poder do Sol, que deve engolir os planetas internos do Sistema Solar em cerca de 5 bilhões de anos. No entanto, a Terra provavelmente se tornará inabitável muito antes deste evento cósmico. Com isso em mente, a humanidade deve estar preparada para deixar a Terra e encontrar um novo lar para sobreviver entre as estrelas. Esta evolução estelar ocorre com todas as estrelas da sequência principal e pode eliminar muitas formas de vida e possivelmente civilizações avançadas antes que elas desenvolvam tecnologias de viagem interestelar. As estrelas da sequência principal, incluindo nosso Sol, compõem 90% das estrelas no universo. No entanto, o oposto também pode ser verdade. E se formos os últimos a sobrar no universo? Houve tempo suficiente para civilizações avançadas explorarem as estrelas, com muitas tendo a oportunidade de se desenvolverem e decaírem. Explicações científicas. No entanto, alguns pesquisadores oferecem explicações diferentes. O astrofísico americano Michael Hart argumenta: os alienígenas não estão aqui, portanto não existem. Ele sugere que a expansão pela Via Láctea poderia ser alcançada em um período de tempo muito menor do que a idade da galáxia. Os humanos poderiam começar essa expansão enviando expedições para as 100 estrelas mais próximas, todas dentro de 20 anos-luz do Sol. Cada colônia lançaria então suas próprias expedições, e assim por diante. Nesse ritmo, a maior parte da galáxia da Via Láctea poderia ser explorada em 650 mil anos. Mesmo se assumirmos que a duração de cada viagem é igual à duração de um mesmo trecho, o tempo total para atravessar a galáxia só dobraria. Considerando que a galáxia da Via Láctea tem aproximadamente 13,6 bilhões de anos, houve tempo de sobra para uma civilização avançada nos alcançar, a menos que eles tenham começado a exploração espacial há menos de 2 milhões de anos. Uma civilização em expansão poderia rapidamente se espalhar por sua galáxia hospedeira, o que também se aplica a quaisquer civilizações avançadas em nossa galáxia. Portanto, a ausência de presença extraterrestre no nosso sistema solar pode sugerir que tais civilizações não existem, supondo que sua expansão seria uniforme por toda a galáxia. A falta de uma civilização extraterrestre que esteja espalhada por toda a galáxia pode significar que a viagem interestelar é muito desafiadora para as civilizações desenvolverem, ou que o surgimento da vida é um evento raro. Alguns pesquisadores propõem que as civilizações podem migrar para uma estrela próxima antes que a evolução estelar destrua seu planeta natal. Hansen e Zuckerman estimaram que essa motivação para as civilizações se moverem de estrelas de curta duração para estrelas de longa duração pode significar que a proporção de civilizações sobreviventes em torno de estrelas de baixa massa varia de 30% a 72%. Mas a pergunta ainda permanece: onde eles estão? Soluções do paradoxo de Fermi. Dois pesquisadores propuseram uma nova solução para o paradoxo de Fermi. Denominada escala superlinear, sua teoria começa examinando a ascensão e a queda das civilizações humanas ao longo da história. Eles observaram que a maioria das grandes cidades tiveram um grande crescimento seguido por uma queda.
Esse padrão também pode se aplicar a civilizações alienígenas, levando a uma entre duas possibilidades. Na primeira possibilidade, uma civilização pode perceber seu crescimento excessivo e interromper a expansão. Na segunda, a civilização não percebe o problema e continua a se expandir rapidamente, colonizando outros mundos até que as demandas de energia se tornam insustentáveis. Se a civilização não resolver esse problema, ela pode chegar a um ponto sem volta, resultando em seu eventual colapso. Um dos aspectos mais intrigantes deste estudo é que, se não fosse pelas vastas distâncias entre nós e outras estrelas, nós facilmente detectaríamos uma civilização alienígena à beira do colapso devido à imensa energia que ela emitiria. Outra teoria interessante sugere que algumas civilizações extraterrestres podem estar hibernando ou permanecendo em silêncio enquanto se preparam para se mudar para outra parte da galáxia. O astrofísico americano Michael Hart propôs que as civilizações poderiam usar a proximidade com certas estrelas para se espalhar pela galáxia rapidamente, tudo sem precisar de viagens espaciais relativísticas. Isso poderia explicar por que não observamos nenhum sinal de tais civilizações ainda. Por exemplo, ao lançar um foguete para Marte, esperamos até que o planeta esteja mais próximo da Terra. Da mesma forma, civilizações extraterrestres podem estar esperando, possivelmente por séculos, para se mover para os sistemas estelares mais próximos. Por que não encontramos os alienígenas? Há outras razões pelas quais nós não podemos ver ou ouvir os alienígenas. Vários autores, incluindo o renomado Carl Sagan, observaram que o crescimento populacional exponencial em toda a galáxia é insustentável. Portanto, qualquer esforço em direção à expansão em escala galáctica provavelmente serviria a propósitos que vão além de atender às demandas de um país ou o aumento do consumo de energia. Carl Sagan argumentou que uma civilização suficientemente avançada, uma civilização que pode construir espaçonaves interestelares e se comunicar através de distâncias intergalácticas, deve ser inteligente o suficiente para superar esses instintos primitivos. O instinto de causar problemas, de travar guerras, de colonizar outros povos, de subjugar outras civilizações. Talvez seja inevitável que, com o avanço tecnológico, finalmente venha a sabedoria. Talvez seja como Star Trek. Talvez seja a primeira diretriz. Animais que por acaso se parecem conosco, ainda acha que a primeira diretriz serve para este planeta? Eu não acho que temos o direito ou a sabedoria para interferir. Entretanto, um planeta está evoluindo. Talvez seja moralmente certo que, se você for suficientemente avançado, você decida tomar a posição de que você nunca irá invadir ou interferir em outra civilização. Mas é apenas uma hipótese. Embora seja possível que civilizações tecnológicas possam não se expandir, elas podem buscar outros planetas para garantir sua sobrevivência. Entretanto, colônias em uma escala galáctica não são a única motivação para civilizações extraterrestres explorarem sistemas estelares próximos. Sistemas solares com planetas habitados, como a Terra, poderiam atrair visitantes extraterrestres interessados em estudar a evolução da vida em outros mundos. Essa exploração também pode envolver métodos remotos, como sondas autorreplicantes, o que poderia explicar o recente aumento de avistamentos de OVNIs. Uma civilização inteligente pode estar nos observando e esperando o momento certo para fazer contato. Ou eles podem estar nos observando sem qualquer intenção de nos contatar. Em 1933, o pioneiro da exploração espacial Konstantin Tsiolkovsky sugeriu que os seres extraterrestres são provavelmente muito mais avançados do que nós e podem ter pouco interesse em se comunicar conosco, assim como nós fazemos com os animais na Terra. 40 anos depois, o radioastrônomo John Ball propôs uma ideia semelhante, sugerindo que os alienígenas podem ver nosso planeta como uma espécie de zoológico, um conceito conhecido como a hipótese do zoológico. Essa teoria propõe que outros seres inteligentes estão nos observando sem se revelar. Alguns radioastrônomos especulam que os alienígenas podem estar nos observando à distância até que possamos contribuir com algo valioso. No entanto, uma possibilidade como essa exigiria que todas as civilizações interestelares agissem em conjunto, o que pode ser improvável dentro da nossa galáxia e ainda mais improvável no universo inteiro. Devemos considerar que, de uma perspectiva externa, podemos parecer uma espécie hostil. Os filmes, por exemplo, geralmente retratam alienígenas atacando a Terra e quase aniquilando a humanidade.
Se formas de vida inteligente estiverem nos observando, só podemos torcer para que elas intervenham para evitar nossa autodestruição em vez de terminar o trabalho por nós. Talvez seja por isso que eles optam por permanecer distantes. Surgimento da inteligência artificial. Além disso, outra possível razão para o silêncio do universo pode ser o surgimento da inteligência artificial. À medida que a IA avança, há uma preocupação crescente de que, se não for controlada, ela pode nos perceber como uma ameaça e possivelmente nos eliminar ou, pior ainda, nos escravizar. Neste cenário, a IA pode tentar expandir e colonizar a galáxia, ciente do destino da Terra devido à evolução estelar. A IA pode superar os desafios das viagens interestelares. Se a IA fosse usada para a colonização, ela poderia operar sem as limitações de espécies biológicas como os humanos, permitindo que ela realizasse tarefas de forma mais rápida e uniforme por meio de máquinas. No entanto, a IA também pode representar uma ameaça significativa ao possivelmente destruir outras civilizações que encontrar. Uma IA hostil pode eliminar outras formas de vida, às vezes sem querer, assim como uma equipe de construção pode demolir acidentalmente um formigueiro enquanto constrói um shopping. A IA poderia explorar tecnologias como as sondas de von Neumann, naves espaciais autorreplicantes que podem se assemelhar a organismos vivos ou vírus em seu comportamento. Imagine um cenário onde uma frota inteira de naves robóticas entra em nosso sistema solar com a intenção de saqueá-lo para obter recursos. Essas máquinas autorreplicantes, capazes de tornarem realidade os nossos piores medos, seriam um desafio formidável para qualquer civilização. O impulso da inteligência artificial em usar todos os recursos disponíveis poderia ser extremamente difícil de conter. Basta uma única pessoa mal intencionada para causar danos significativos. Se a IA se tornasse hostil, ela poderia se replicar em um superaglomerado e transformar cada sistema solar em um supercomputador. O importante não é o porquê isso aconteceria, mas a capacidade da IA de fazer isso. No entanto, será que uma IA saberia reconhecer o momento em que atinge a singularidade, isto é, o ponto onde sua expansão se torna insustentável? Se ela não conseguir reconhecer os riscos do crescimento rápido e não agir a tempo, a civilização da IA poderia entrar em colapso. Isso pode explicar por que parece que somos os únicos que sobraram no universo. Talvez em algum momento no futuro, a IA assumiu o controle, exterminou a humanidade como nos filmes do Exterminador do Futuro, e então colonizou a galáxia, possivelmente erradicando outras formas de vida e civilizações avançadas. Quando esta civilização de máquinas finalmente entrou em colapso, ela pode ter criado uma simulação da humanidade para entender suas origens e as razões de sua queda. Esta ideia, embora talvez um tanto exagerada, pode oferecer explicações para alguns dos mistérios que enfrentamos. Outras possibilidades. Outra possibilidade é que podem simplesmente não haver outras civilizações, eliminando o paradoxo. Todos os cenários que consideramos baseiam-se na suposição de que existem inúmeras civilizações indetectáveis. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com esta suposição e alguns argumentam que a equação de Drake pode superestimar a probabilidade de surgimento da vida. Os pesquisadores ajustaram a equação e concluíram que há uma probabilidade considerável de não haver qualquer outra forma de vida inteligente em nosso universo observável. Eles estimaram a probabilidade de estarmos sozinhos em nossa galáxia entre 53% e 99,6%, e de estarmos sozinhos em todo o universo observável entre 39% e 85%. A hipótese do grande filtro sugere que as civilizações precisam superar obstáculos significativos para avançar. O primeiro desafio é ter um planeta na zona habitável do seu Sol, onde a vida possa se desenvolver. A vida, então, precisa se reproduzir usando DNA e RNA. Células simples precisam evoluir para outras mais complexas, e organismos multicelulares devem surgir e se reproduzir. Estes organismos precisam então desenvolver a capacidade de fazer e usar ferramentas, criar tecnologia avançada para a colonização espacial e expandir para outros mundos sem se autodestruir. Com isso em mente, planetas que podem hospedar alguma forma de vida podem ser relativamente comuns, mas aqueles com civilizações tecnológicas avançadas são provavelmente muito mais raros. Na hipótese do grande filtro, algo geralmente dá errado, como asteroides destruindo planetas,
mudanças climáticas catastróficas ou estrelas instáveis que impedem o surgimento de espécies avançadas. Mas nada disso nos responde à pergunta: estamos sozinhos no universo? Respostas ao paradoxo de Fermi. Brian Cox explora o paradoxo de Fermi, refletindo sobre o nosso conhecimento do universo. Inicialmente, os humanos pensavam que a Terra era o único planeta, mas a ciência nos mostrou que ela é apenas um entre muitos em um vasto cosmos. Com avanços como o telescópio Kepler, que identificou milhares de exoplanetas, agora entendemos que a maioria das estrelas tem planetas. As estimativas sugerem que há cerca de 20 bilhões de planetas semelhantes à Terra somente em nossa galáxia. Apesar disso, não encontramos evidências de civilizações extraterrestres em nenhum deles. Esse mistério está no cerne do paradoxo de Fermi. O paradoxo foi nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi, que questionou por que, com tantos planetas e tanto tempo para a vida surgir, não detectamos nenhum sinal de vida avançada a não ser na Terra. Cox discute várias teorias que podem explicar isso. Uma ideia é o grande filtro, que propõe que há uma barreira significativa no desenvolvimento de vida inteligente. Essa barreira pode ser algo que impede que as civilizações cheguem a um ponto onde se tornam detectáveis. Outra possibilidade é que civilizações avançadas possam evoluir além de formas físicas, se tornando entidades digitais ou baseadas em máquinas, que não se envolvem na exploração espacial e não podem ser facilmente detectadas. Cox também menciona a hipótese do zoológico, que sugere que civilizações extraterrestres avançadas podem estar nos observando sem se revelarem. No lado mais sombrio das possibilidades, há também a chance de estarmos entre as primeiras civilizações inteligentes em nossa galáxia, o que significa que outras podem não surgir por um longo tempo, ou talvez nunca. Ele também destaca que descobrir vida complexa, como plantas ou animais, em Marte ou na Lua de Júpiter, Europa, seria revolucionário. No entanto, o paradoxo permanece. Dado o vasto número de planetas e o potencial para a vida, por que não encontramos nenhum sinal de outros seres inteligentes? Cox acredita que a ausência de evidências não significa necessariamente que estamos sozinhos, mas ela traz questões importantes sobre a natureza da vida e nosso lugar no universo. Acabou o nosso tempo por hoje, mas antes de encerrarmos, gostaríamos de ouvir sua opinião sobre o motivo de ainda não termos feito contato com outras civilizações. Por favor, compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo e obrigado por assistir.